Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção. Seria muito importante que você ouvisse. Aliás, nesta mensagem eu quero falar o porquê o adversário, infelizmente, ele tem conseguido acabar com os projetos de tantas pessoas. E qual é os meios que o adversário usa simplesmente para interromper os projetos de alguns. E o que fazer, ou o que deve ser feito para que o inimigo não mais possa destruir o projeto de determinadas pessoas. Seria importante que você ouvisse. Neemias, capítulo 4, versículo 7 diz assim: Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante ou estava progredindo, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Veja que Neemias, ele desceu a Jerusalém a edificar os muros quando estava sendo destruído. Ele foi até ali para edificá-las. E quando o adversário soube, ficou sobremodo irado, porque a parte do muro em que estava destruído era o espaço ou a brecha que o adversário estava achando para entrar naquele lugar e simplesmente para invadir a vida das pessoas, para destruir o projeto das pessoas. Mas a partir do momento que as brechas passou a ser fechada, o inimigo começou a perder espaço naquele lugar, ou na vida daquele povo. E aí o adversário simplesmente se revoltou, porque as brechas estavam sendo fechadas. E é exatamente o que devemos fazer. Porque quando o adversário acha brecha na vida de alguém, através daquela brecha ele vai agir. E quando ele age através de uma brecha que acha na vida de alguém, ele vai trabalhar para destruir os projetos daquele alguém. O adversário, quando encontra brecha, ele vai trabalhar para destruir a vida financeira, ele vai trabalhar para destruir casamento, ele vai trabalhar para destruir empresa, ele vai trabalhar para destruir famílias, ele vai trabalhar de todas as maneiras possíveis para destruir o que alguém passou a vida inteira para construir. E como o adversário consegue isso? Quando ele encontra brecha na vida de alguém. Porque quando ele encontra brecha, pelaquela brecha ele entra. E quando o adversário consegue ter acesso à vida de alguém, se a brecha não for fechada, ele começa a ganhar espaço. E na proporção do que o adversário vai ganhando espaço na vida de alguém, independente da área a qual ele encontra a brecha, ele começa a destruir, ele começa a frustrar os projetos daquele alguém. Então você deve se perguntar, pastor, o que deve ser feito para que o adversário não acabe o meu casamento, para que o adversário não acabe a minha vida financeira, meu ministério, minha empresa, minha saúde? Você parar, fazer uma breve reflexão e se perguntar aonde foi que o adversário teve acesso na sua vida. Isso foi uma brecha. E fechar essa brecha. A partir do momento que a brecha é fechada, ele começa a perder espaço na vida de alguém. E na proporção do que ele começa a perder espaço, Jesus começa a crescer na sua vida. Não entendeu? Quando Jesus começa a crescer na vida de alguém, as coisas que estavam paradas começam a andar. Começam a se mover, se movimentar. Entende o que algumas coisas estão paradas na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo agora? Casamento, às vezes, falta de diálogo. Falta da verdade estar presente, falta de sinceridade, olho no olho, falta de comprometimento, falta de ser mais humano, falta de amor, sentar, conversar, ter diálogo com a esposa com o marido, o pai com o filho, não há mais amor na família, não há mais união, não há mais harmonia familiar, falta de compreensão, de diálogo. Muitas vezes a esposa não tem tempo para o marido não tem para a esposa, e é necessário ter diálogo, é necessário ter compreensão, sim. Muitas vezes o pai não tem tempo para o filho, muitas vezes tem muitas pessoas que só pensam em trabalho, e é necessário trabalhar, mas é necessário ter tempo para a família. Isso é uma brecha que o diabo encontra. O ciúme, por exemplo, é uma brecha que o diabo encontra destruir casamento, ministério, é muitas vezes traição, é uma brecha que o diabo encontra para destruir casamento, ministério, e assim por diante. Então há muitas brechas na vida de muitas pessoas que devem ser fechadas, para que uma vez que a brecha é fechada, o adversário perca espaço na vida desse alguém. E quando o adversário perde o espaço na vida de alguém, Jesus começa a crescer na vida do mesmo. E quando Jesus começa a crescer na vida de alguém,
as coisas que estavam paradas começam a andar novamente. É o que precisa na vida da maioria. Quantas pessoas financeiramente, a vida financeira está destruída. Pessoas que muitas vezes até conhecem a palavra, mas ela não é fiel como deveria a Deus. Ela fica pensando, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou dar o dízimo para o pastor. Irmão, é bíblico. Quando você não é dizimista na igreja que você congrega, o devorador entra. E é uma brecha. E por aí o devorador, a Bíblia fala, com maldições, vós sois amaldiçoado, porque me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, é uma brecha. Ali o adversário vai agir e quando ele age, vai trazer consigo a maldição. A partir dali vai amarrar a vida financeira daquele alguém. Muitas das vezes é no ministério, a pessoa ela não ora, a pessoa ela não se consagra como deveria, e tudo isso é uma brecha que o adversário acha. Quando ele encontra uma brecha, como diz aqui a palavra de Deus, ele passa a agir nessa brecha, passa a ganhar espaço, e nós não devemos deixar o adversário ganhar espaço na nossa vida. Ao contrário, o adversário deve ter cada vez menos espaço e Jesus ter cada vez mais espaço no nosso coração. A você que me ouve agora. Porque quando Jesus tem espaço no nosso coração, ou quando a gente deixa Ele repousar em nosso coração, as coisas na nossa vida acontecem. Talvez é o que está te faltando. Que o inimigo tenha menos espaço, ou que vai perdendo espaço cada vez mais, e Jesus passa a ganhar esse espaço na nossa vida a partir de agora. Isso é fechar a brecha. Só que tem pessoa que deixa a brecha. E aí quando deixa a brecha, as coisas não vão andar, não vai acontecer. E aí quando o muro começou a ser edificado, o adversário ficou revoltado. Se você for no versículo 15, do mesmo capítulo 4 de Neemias, diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabemos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Percebe que quando o adversário percebeu que Deus tinha frustrado os planos dele com relação a Neemias e todos eles aqui, o adversário ficou revoltado. Por quê? Porque Deus foi com Neemias, encorajou-se e ele reergueu aqueles muros novamente, fechando as brechas. Quando você fecha as brechas, Deus é com você. Quando você fecha as brechas, Deus é a teu favor. Quando você fecha as brechas, Deus dá o crescimento. Quando você fecha as brechas, você tem a fé honrada. Quando você fecha as brechas, Deus te abre a porta para que você seja uma pessoa realizada. Agora, quando a brecha está aberta para o adversário ganhar espaço na vida de alguém, esse alguém não pode ser honrado. Deus não vai querer esse alguém porque a brecha está aberta. Esse alguém não vai conseguir crescer no que faz. Quando há uma brecha aberta, infelizmente, alguma coisa vai amarrar-se na vida daquele alguém, porque há uma brecha. E a brecha não pode ficar aberta, deve ser fechada. Então você que me ouve agora, talvez é isso que está precisando, querido. Diálogo, compreensão, fechar a brecha, para que Jesus volte a ocupar na sua vida espaço que o inimigo é quem está ocupando. Percebe que aqui Deus frustrou os planos do inimigo na vida de Neemias. Por que Deus frustrou? Porque Neemias fechou a brecha. Os planos do inimigo foi frustrado. Agora, quando alguém deixa a brecha aberta em vez de fechar, aí os planos desse alguém é frustrado e os planos do inimigo é colocado em prática na vida desse alguém. Por isso o inimigo está conseguindo frustrar os planos de muitas pessoas, porque há brecha na vida delas. Então quando você fecha as brechas, os planos do inimigo é frustrado. Mas quando a brecha fica aberta, é frustrado os seus planos e os planos do inimigo se concretizam na vida de alguém que deixa a brecha para ele. Tá bom, queridos? Que você possa refletir nisso aqui no mesmo Neemias, né? Um pouco à frente, no capítulo 6, versículo 1, para finalizar, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tenha posto as portas nos portais. Veja que os muros tinham sido edificados, mas nem as portas tinham sido colocadas, mas já não havia mais brecha. As brechas tinham sido fechadas totalmente. E é o que nós devemos fazer. Há pessoas que elas se afastam da igreja, ela fica desviada, e as coisas começam a dar errado, e a pessoa fica se perguntando por que está dando errado, que nada dá certo. Você se afastar da igreja que você congrega é uma brecha que você está dando para o adversário também. Você que está desviado de alguma igreja, você que me ouve agora, você pode ter certeza, é uma brecha que você está dando. Muitas vezes tem pais que aceitam os filhos, muitas vezes levam a namorada para dentro de casa. O pai é cristão, a mãe é cristã.
O filho leva a namorada para dentro de casa, fica trancado no quarto. Você está dando brecha, porque você está aceitando coisa errada debaixo do seu teto. É como se você estivesse sendo cúmplice. Não pode aceitar jamais. Ou seja, há muitas coisas erradas que muitas pessoas cometem, dando brecha e nem percebem. Aí você vai dizer assim, pastor, mas se deixar lá para fora é pior. De menos você não está concordando com o erro que seu filho está cometendo. Se ele fazer lá fora, você não vai ser cúmplice não. Agora, embaixo do seu teto, você é cúmplice sim. Porque você está deixando. Essa é a grande realidade. Então, queridos, há muita coisa que deve ser vista, como a Bíblia diz aqui. Foi fechada todas as brechas. E é o que alguém deve fazer para ser feliz. É o que alguém deve fazer para os planos não ser frustrado. Fechar as brechas. Assim seus planos não mais serão frustrados daqui para frente. Mas enquanto houver brecha, o adversário vai estar frustrando os planos na vida de muita gente. Tá? Que você possa fazer uma análise, uma reflexão e se dar conta que seus planos só podem ser colocados em prática quando as brechas forem fechadas. Tá? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.